com o pastor Fábio. Oi, sou Deus. Vamos continuar colocando Bíblia dela. Graças a igreja. Amém. E o Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. A tua família. Amém. Em nome de Jesus. Jesus é bom, amém? Amém. Então, todos vocês são bem-vindos. Minha oração é que Deus fale ao teu coração ainda mais. Aniversários da semana, corre para cá. Nascimento, casamento, bebê para poder apresentar Jesus. Comprou um bem e quer apresentar também a Cristo, o bem. Pode vir para cá. Luciana, 24, Luciana. Hã? Só? Marcelo, quantos anos, Marcelo? 66, não está conservado, hein? 66? A 36. Hã? Qual que é? Qual o canal daí para baixo? Nelson Gaúcho? Quantos anos? 31 desse São Miguel, viu? Mais 31 lá e Passo Fundo, né? Meu. 16 você mamou não sou mãe. Todo mundo jovem aqui, ó. Tudo adolescente. Olha que bênção, né? Amém? Vamos cair pega. Vamos abençoar esses queridos. Estenda a mão para cá, Marco. Abençoa esses queridos aqui. Você é de Deus, amém? A igreja que está reunida é poder de Deus. Então, ora, abençoa. Profetiza muitos anos de vida em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, nós abençoamos teus filhos, Pai. Nos toca e nos tendo com teu poder. Marcelo, Nelson e Eliel. Cobre com teu sangue, Jesus. Guarda a vida deles na tua presença, Senhor. Deus, nós queremos repreender tudo aquilo que é contrário à vida deles, vem cair por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que atrapalha, que cria dificuldades, nós rejeitamos em nome de Jesus. Abençoe, Deus, a vida deles, a casa deles, a família deles, tudo que eles fizerem, o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. E tudo que é contrário que saia, Senhor, ser com eles em nome de Jesus. Que esse ano seja um grande ano na vida de cada um deles em nome de Jesus. Nós abençoamos com saúde, com paz, pelo poder do nome de Jesus. Que Deus, que é Pai, guarde vocês para a glória do nome dele. Oramos, abençoamos vocês e exaltamos o Senhor Deus e aplaudimos Deus na vida de vocês em nome de Jesus. Eu vou pedir para você para não sentar agora, vamos só alguns versículos. Se você estiver com neném, estiver cansado, ou sentindo alguma dor, você pode sentar. Se você estiver bem de saúde, fique em pé. Lucas capítulo 8, versículo 26. Quem tem Bíblia, erga assim para cima, por favor, erga a espada assim. Olha só, 90% hoje estão tudo convertidos. Viu? Se essa pessoa do seu lado não tem Bíblia, fala para ele assim: olha, eu vou te dar uma Bíblia. Você também quebradão, eu vou na Bíblia para você. Brincadeira, tá? Ninguém quebrado aqui não. Quebrado é o Satanás que não tem nem a chave lá da casa dele, amém? Você é abençoado em nome de Jesus. Lucas 8, 26. Vamos falar de uma pessoa aqui, não é o seu cunhado, tá? E nem o seu sogro, certo, amém? Lucas 8, 26, diz assim a palavra do Senhor Deus: então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia, Jesus e seus discípulos. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem.
pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, os cuidadores dos porcos, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pediram para Jesus para ir embora, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus parentes, tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Estenda teus mãos para cá e me ajuda a orar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, pelo poderoso nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor. O Senhor está aqui, Senhor. Eu peço ao Senhor nesse instante que venha se mover com poder e glória neste ambiente. Deus, que haja uma unção tangível, que as pessoas possam tocar na tua presença nesta noite. Quebra todo jugo, Deus, de canseira, de estresse, de esgotamento, nesse instante, em nome de Jesus. É a unção que quebra o jugo, diz a tua palavra, que essa unção, o poder de Deus, seja agora ativado nesse lugar, e que tudo para a glória do teu santo nome, Senhor, e tudo aquilo que importuna, que perturba, que angustia, seja repreendido da tua vida pelo poder do nome de Jesus. Todo pensamento confuso, ira, raiva, inquietação, que saia no nome de Jesus. A partir desse instante, o poder de Deus sobre esse lugar, sobre a tua vida e as nossas vidas. Que o Espírito Santo, Deus, o poderoso Espírito Santo, possa se mover e falar com cada um de nós nesse ambiente. Deus, tudo que o Senhor fizer aqui, seja para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se, por favor, querido. Nosso tema: quando é hora de voltar? Nosso tema: quando é hora de voltar? Existe uma hora para voltar, e talvez hoje seja a noite de Deus dizer para você voltar. Para onde, pastor? Calma, já se descobre, mesmo? Versículo 27. Aquele homem possesso por espíritos demoníacos, espíritos imundos, saiu de encontro a Cristo Jesus. Jesus, ele tinha atravessado uma tempestade muito grande para ir para o outro lado do lago para libertar esse homem. Então esse homem, ele era possesso de demônios, ele estava nu, não habitava em casa nenhuma, mas vivia nos sepulcros. Amém? Lá em Marcos capítulo 5, versículo 5, que é o mesmo texto, com algumas coisinhas a mais, diz que andava sempre de noite e de dia, não parava, era de um lugar para outro, de noite e de dia, clamando, gritando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Certo, amém? Esse era a pessoa que Jesus foi para libertar. Alguns de nós, amados, temos algumas coisas em nossas vidas, talvez não dessa forma, que precisam de um toque, de uma libertação de Jesus. Enquanto você não entender isso, você passa pela vida capengando. Pastor, eu estou no quarto casamento e não deu certo, e nem vai dar. Se vir o quinto, sexto, vai ser a mesma porcaria. Pastor, luto para prosperar e isso ainda acontece. Eu sou seguro, pastor, e o trem não para na minha mão. E não vai parar. Até você entender que todos nós precisamos de algum nível de libertação em nossa vida. E cabe a você buscar a libertação. Jesus talvez não vai atravessar São Miguel para ir atrás de você, mas se você vier atrás dele, ele vai abençoar a tua vida. Tudo bem? Gente, as pessoas não entendem isso. Tem gente que recebe uma oração, é liberta e some. 6 meses depois ele volta cheio de escapeta de novo. Falei, fulano, por que você não pegou firme com Deus, cara? Você não se envolveu com Deus? Eu não sei, sabe? Ele quer o benefício, mas ele não quer compromisso com Deus. Assim é a maioria das pessoas. Eu sei que você não é assim, porque você está aqui para cultuar a Deus nessa noite, amém? Diz que como estava possesso
por demônios, as pessoas ficam possessas. Pastor, não acredita em demônio. Ele também não acredita que você não acredita nele. Você quer acreditar? Fique aqui na quinta-feira depois do culto, que nós vamos deixar você participar com nós dos trem aqui. Demônio existe, amado. Jesus expulsou demônios, os apóstolos expulsaram demônio. Nós expulsamos demônio quase toda semana aqui. Depois do culto, atendendo lá no gabinete, né? Então eles existem, eles estão por aí para oprimir, para possuir as pessoas. Tudo bem? Então as pessoas ficam possessas assim por demônio, e às vezes até crente. Impossível, pastor. Se a pessoa é de Deus não fica endemoniada, claro que fica. Tem crente que tem mágoa, que tem ressentimento, que tem ódio no coração. Você acha que o capeta não vai pegar essa pessoa? Não, mano. Não manifesta no espírito dele, onde habita o Espírito Santo, mas na alma, que é as emoções, é claro que o bicho baixa lá. Chorei com muito endemoniado crente. Já pensou no demônio de presbítero de outra igreja que estava apaixonado por outra mulher que não era a esposa dele, demônio. Então as pessoas ficam possessas sim. Diga isso para a pessoa que está pelo amor de Deus, você diz assim, só olha para a pessoa e diz assim, né? Esse humor é porque você não tem demônio, né? As pessoas eles não ajudam, tem uns que nem olham, sabe? Então o homem está possesso, as pessoas ficam possessas. 2, os demônios fazem a pessoa perder o pudor e mostrar a nudez. O que é isso, pastor? Pessoas que não têm pudor, mostram que são sensuais. Homens e mulheres gostam de mostrar o corpo, mano. O mundo diz que aquilo que é bonito é para quê? Você pode mostrar para o seu marido, para a sua esposa. Você pode ficar lá e querer, olha como eu estou aqui, ó. As pessoas sensuais, amado. E às vezes não é nem nas vestes, é no olhar. Tem gente que é o demônio puro no olhar da pessoa, cheio de vacilo, de luxúria. E você tem que vigiar. Talvez você não seja essa pessoa, mas tem pessoas assim perto de você. Às vezes tem mulheres que eram quase nuas, mano. Às vezes vem para a igreja com as roupas que dá tem vergonha. Aqui nós não temos os costumes, a gente não mede roupa de ninguém, né? Acho que cabe a pessoa. Agora o bom senso, isso cabe em qualquer lugar também. A pessoa olhar no espelho e falar, Jesus, eu estou lindo, eu estou linda para ir para a igreja. Sensualidade pura, mano. E geralmente pessoas que se mostram não são pessoas dessas coisas, não. Que quem é não mostra, não. Mas aqueles trem meio capengado assim, gostam de se mostrar, sabe? Incrível, mano, é que nós vivemos num mundo tão bagunçado que os homens que deviam dar exemplo, eles não dão. Tem um que gosta, parece que gosta de ser chifrudo, negócio de andar com mulher quase andando na rua. Um cara disse que vai levar chifre, já está levando, não percebeu. Mulher não respeita ele, né? Uns trenzinhos, mas que do céu, né? O cara está lá do lado, o chifrudão, sabe? Um troféu dele, né? O jeito que o mundo bagunçado, se ele vai falar um trem desse, você corta as pernas do sacrão. É minha. Orei 12 anos, joelho no chão. Mas você pensa que é só a mulher que sai mostrando o corpo, tem uns homens ridículos com barriga desse tamanho para lá, sem camisa, sabe? Mas jiboia com limão na capivara, já viu já? Daquele jeito, gente de pouca vergonha. Gente, na minha casa eu não fico sem camisa. Não é porque eu sou tão oferecido também, não. Sabe o que eu quero dizer? Meu filho. Quando estou de bermuda em casa, chega com um irmão que não é da nossa igreja, de igreja tradicional, e vou lá e isso não calça. Eu não vou escandalizar, esse pastor usa bermuda, meu Deus, não é crente, não. Para que eu vou fazer isso? Eu fui na casa do parente esses tempos e eu preciso liberar ele da minha vida. O cara andando sem camisa para lá e para cá, passando perto da minha com aquela barriguinha ridícula, sabe? Olha para ele e fala, cara, que capa, mas... Gente, quando que eu faço um trem desse? Meu sogro nunca me viu sem camisa em casa, porque eu respeito as pessoas. Tem uns homens que não tem vergonha na cara, não, mano. São sem moral mesmo. Ah, pastor, porque é calor, então por que as mulheres não andam sem camisa também? Já que está calor assim, não é? Já viu alguma mulher já mostrando vocês? Ai, que calor, meu Deus. Já viu? Sim ou não? Sim ou não, amado? Já viu uma mulher fazer xixi no poste alguma vez? Os homens não têm vergonha, amado. Ô, meu irmão, tem banheiro, não estava suportando, pastor. As mulheres aguentam, amado. Com um moleque gordo do lado aqui, elas aguentam chegar em casa, né? Esse mundo está perdido. É um demônio, o mesmo demônio que estava no Gadareno, que está nessas pessoas. Pessoas sensuais, querido. Você vai mostrando o corpo. Ninguém precisa mostrar o corpo, não, querido. Tudo bem? Mostra para a sua esposa, para o seu esposo. Isso é de Deus, isso é para nós. Amém? Tudo bem?
Aí para o esposo não mostra. Ela vestia aquelas roupas velhas do Raul em 1988. Esquece, mas está me traindo, não é para me trair, não tem daquele jeito, como é que olha, né? Gente, esse mundo está todo. E se você não guardar sua mente, você fica também. Tem mulher que fica 1 ano e meio na academia, sabe por quê? Porque ela vai para a praia, para mostrar lá para todo mundo, e o beijo está bancando a academia da mulher. Em vez dela fazer e ficar bombada para o marido, ela fica bombada para os outros. E o chifrudão para lá. E que mundo doido, gente. Esse mundo enlouqueceu de vez, amém? Não tem nada, é bom, faz bem para a saúde, você tem utilidade, faça para você ou para quem você ama, amém? Ninguém tem nada a ver com a tua vida lá fora, não vai se mostrar para os outros. Tudo bem, você está aqui? Amém. Incrível o troço desse, amor. As pessoas quase nuas aqui, homens e mulheres. Diz que aquele homem não habitava em casa nenhuma. Os demônios, eles tiram as pessoas de suas casas, famílias. Muitos casamentos não funcionam, não sabem porque os demônios estão trabalhando o tempo inteiro. O que é isso? Pessoas alcoólatras, drogadas, pessoas com problemas na mente, perturbadas. Gente, tem família que tem alcoólatra que luta muito, até perder as esperanças, que aquela pessoa entra na rua comer lixo, aquela família lutou demais, sofreu muito. Tem família que tem a pessoa que usa droga que já mandou para centro de recuperação, para tudo quanto é lado. Mas chega um tempo que a família não aguenta mais. E aquela pessoa então é expurgada. Ele sai de casa. Aconteceu com esse homem aqui. Ele não tinha casa. Não tinha lugar para morar, mas ele tinha família, ele tinha amigos. E onde é que estava esse povo? Um dia cansa, mano. Eu digo nessa igreja, o cara que tem vício, e ele não vigia, ele perde a esposa, perde a família. Porque ninguém suporta a vida inteira isso. Chega um dia que vai, chega, você não quer mudança? Então tá bom, amém? Então não aceita o teu vício não, luta contra ele, até Deus te dar vitória. Amém? Você está aqui? Quando nós chegamos aqui em São Miguel, né, fizemos amizade, e um rapaz, tinha um vizinho que bebia muito. E brigava, batia nos filhos, na esposa, e oramos por ele algumas vezes, mas ele nunca quis Jesus. Uns anos atrás, o próprio filho matou ele. Vocês querem saber dessa história? O próprio filho. Infelizmente, pessoas não vão ter um futuro bom. As pessoas lutam por um tempo por aquela pessoa que dá trabalho. Chega um tempo que chega, deixa. A Bíblia diz lá em Provérbios 11, 29, irmão, que quem perturba a sua casa herda o vento. Toda pessoa que perturba a casa dele, a casa que ele tem para morar, para descansar, ele vai ficar sem nada. A Bíblia diz que ele vai herdar o vento. Tudo bem? Então não fica com dó de alguns velhinhos lá. Ai meu Deus, Deus que me jogou no asilo. Vai conhecer a história daquela cria para você ver. Batia nos filhos, espancava a mulher, virava mulher. Tudo bem? Tudo bem, mano? Amém. Você quer ter um futuro bom, você planta coisas boas agora. Senão não vai ter não. Romanos 8,17 diz que nós somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo bem? Você tem direito a tudo de Deus. Então você tem que vigiar. Está precisando de libertação? Busca ajuda. 4. Quem não tem casa passa a viver nos sepulcros. Onde que é sepulcro hoje para a pessoa viva? É junto de pessoas que não sonham mais, amado. Defunto lá não sonha. Você já viu lá naquele lugar, lá no cemitério, algum dia tinha uma caveira sentada lá e disse: rapaz, eu tinha tanto sonho quando eu estava vivo. Alguma vez você viu? Se você ver, você vai correr até qualquer bater na nuca, né? Defunto não sonha mais, quem morreu não sonha mais. E tem gente que está junto dos defuntos, pessoas que não sonham. E quando você sonha, ele vai lá e mata o seu sonho. Você é louca? Faculdade não é para você não. O que você? Doutora, mestre é louca. Eles matam você. Lá em Efésios 5,14 diz que você tem que sair do meio desse povo. Desperta, tu que dorme, levanta-te diante dos mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Esse homem vivia no meio dos sepulcros, no meio dos defuntos. Conforme está em Marcos capítulo 5, versículo 5, diz que ele andava o tempo todo de um lado para o outro. Andava sempre de dia e de noite. Não tinha paradeiro esse homem que estava possesso. Às vezes nós pensamos que pessoas que se movimentam demais não são pessoas dinâmicas, não. Às vezes é um endemoniado. Está para lá e para cá, mas no fim não rende nada. No frigir dos ovos não deu nada. Então a correria tem algo que está errado, amado.
Quando você vê uma pessoa correndo para não, pai, eu estou na correria. Você observa ver se essa correria está rendendo alguma coisa. Um irmão me falou, pastor, o meu marido não para em casa, sai cedo, fica até de noite, está na corrida, assim, ele tem trazido o que para casa? Pastor, não tem trazido nada não, então está botando chifre no seu irmão. Que pastor? Falei, o marido é seu, velho, corre o dia inteiro, não traz uma ou ela para casa, esse cara está fazendo o quê? Eu sou velho, mas não sou besta, gente, né? Tudo bem? Então ele dava o tempo todo de um lado para o outro, dia e noite, principalmente se esse ir para lá e para cá não traz crescimento para a própria pessoa. Tem ir para lá e para cá o tempo inteiro, mas você vai ver a vida da pessoa, está feio o negócio. 5. Clamava, gritava entre os sepulcros e pelos montes. Esse é o problema de muito endemoniado. Ele grita o tempo inteiro. Pessoas que gritam, mas eles têm problema mental, têm demônio. O seu marido é uma pessoa que grita? Expulsa o capeta dele para você ver. A tua esposa é uma pessoa que grita? Né? Expulsa de longe, porque se ela te pegar, você está enrolado. Né? Você expulsa de longe. Esse homem gritava igual um louco, que estava possesso. Tem muita gente endemoniada que grita também. Tem pessoas que gritam, mas dentro de casa. Eu cresci em um lar assim, que os vizinhos da outra quadra escutam a voz do infeliz gritando, da infeliz gritando. Tem homem que casou, foi com a cobra, não foi com a esposa não, com a mulher não, foi com o demônio. Mas tem mulher que casou, foi com o Satanás mesmo. Amado, quando a pessoa chegar a ter que gritar, é porque tem um problema muito sério na mente ou na alma daquela pessoa. Pessoas educadas, elas não gritam. Amém? O pastor grita para pregar, mas lá em casa é a boca aberta, não grita para nada. Tudo bem, você está aqui? Como é que é teu marido? A tua esposa grita, fica nervosa, tem demônio. Pode dizer para ela, o pastor falou que você tem demônio, tá? Ela me correr atrás de mim, aí outros 500. Então essa pessoa gritava pelos sepulcros e pelos montes. Gente, eu tenho uma filha casada, eu tenho 2 netos, mas meu genro trata muito bem a minha filha, glória a Deus por isso. Eu não criei filho igual a princesa com um gambá gritar com ela não, mano. Tem uns gambá, filho de Satanás, que fica gritando com o filho dos outros. Não faz isso não, meu querido. Se você casou com a mulher, você honra ela. Eu estava rodado com a cueca meio rasgada, a mulher quis viver a vida com você, mas você vai gritar com ela? Mas isso não dá direito de você gritar com o seu esposo. Mas mulher abusada, sabe? E é uns trem que na vez não está peleco, entendeu? Porque tem a lei Maria da Penha, que não pode nem olhar para a criatura mais, e ela vai. Rapaz, não só o tamanho dessa cobra, rapaz. Mas se fosse grande, mas se fosse um manhã, 2 metros, matava todo mundo, mas com um trenzinho desse tamanho, já quer espancar todo mundo? Mas ninguém em casa para ser maltratado. Ah, pastor, mas meu marido é problema seu, você que escolheu. Alguém obrigou? Agora vai descascar o abacaxi, minha filha. Ah, pastor, mas a mulher é uma jiboia, pois é. Mas antes não era jiboia, era meio pombinha, né? Você tem paciência que vai olhar para essa jiboia, até você converter. Tudo bem, mas você está aqui? Quem de nós tem filho casado ou filha, mas você cria com tanta luta, você deixa de comer para dar comida para a criatura, aí quando cresce, casa com você para poder maltratar, é ruim entender isso, hein? Tudo bem, você está aqui? Você me perdoa se você vai, eu pensei que posso trazer uma palavra diferente, perdoa, porque isso é o que mais acontece. Pessoas desequilibradas gritam. Mas se você precisar gritar é porque você não tem autoridade nenhuma. Nem o cachorrinho respeita na sua casa. No quartel grita. O sargento chega lá, recruta! Sim, senhor! Seu imbecil! Sim, senhor! Seu filho de voz! Sim, senhor! Lá no quartel. Na tua casa não, querido. Tudo bem isso aqui? Amém. Gente, eu vou falar para você. Eu vou na cara de algumas pessoas aí que dá vontade de pedir licença, sabe? Mas é para bater mesmo. Ainda bem que Deus me deu pequenininho e magrelo, porque se fosse grandão ia dar trabalho. Que absurdo. Tem casos que você está conversando, os moleques entram no meio gritando, sabe? Interrompe, fazendo assunto sério antes de tratar com o casal, a mulher está lá no meio assim, conta, que eu quero escutar, sabe? Fala assim, criança, sai daqui pelo amor de Deus. Às vezes você tem que falar isso, porque os pais não dão educação para os filhos mais. Coisa feia, mano. Os trem estão tudo disfuncional, tudo de ponta cabeça. E a gente reclama do nosso pai que arrebentou lá no pau. Esse é os velhos bons que nós teve, viu? Tudo bem, isso daqui, pastor, eu não sabia apanhar tanto. Pois é, apanhou tanto seria desse jeito. E eu também, eu sou desse jeito, eu apanhei porque a gente já se apanhar. Tá bom isso daqui?
Posso continuar? Então para de gritar, meu irmão. Grita diante de Deus. Aleluia! Jesus, eu te amo, Senhor. Bendito é teu nome, Cristo. Oh, Jesus, obrigado, meu Pai. Aleluia! Você pode gritar. Os idiotas, quando o Flamengo, o Corinthians, o Vasco, eles aí, Mengão, eu bobão. Mengão, que Mengão, rapaz, os caras ganham 6 no começo e você está lá, Mengão. Eu estou falando Mengão, mas tem uns aqui que é São Paulo. O meu filho inventou que é São Paulo. Você viu que tinha essa ideia besta, um time velho feio daquele, né? Deus me livre. Uns é palmeirense, até o símbolo é pouco, né, dos demônios aqui. Povo doido, mano. Quer gritar, que ele grita para Jesus, amém? Eu quero saber qual que é o crente que tem igual subir gritando aqui 16 de junho. Aleluia, Jesus! Bendito é o teu nome, Senhor. Um dia eu vou fazer isso na seca, não vou fazer isso lá na rua hoje, gritando, né? Com um copinho de suco na mão, com um pãozinho, gritando aqui, daqui, chega até lá, até lá em cima, lá com você, Cecília. Quer saber quantos vão participar da ceia dessa forma? Gritar para Bolsonaro, para Lula é fichinha. Toda boca aberta faz isso. Mas gritar para Jesus, são poucos que têm coragem. Tudo bem, você está aqui? É que mundo doido, amado. Eu falo, Jesus veio logo e taca fogo nisso tudo. Isso aí leva nome logo. Né? E meu filho não tem embora não. Dizendo que casa primeiro quer ter 3 filhos. Se ele soubesse como que um filho dá trabalho, menino, seria orar mais, né? E 6 diz que esse ser endemoniado, ele se cortava com pedras. Se cortava com pedras. Amado, pessoas que se cortam assim, no braço, na perna, essas pessoas têm uma pressão demoníaca muito grande. Geralmente ela tem depressão, ou estão entrando em depressão e tem o espírito de morte na vida delas. Eu lembro muita gente que se corta e manifestar o capeta, bicho muito bravo, muito doido. Se você sabe alguém que se corta, fica perto dessa pessoa, não critica, dá atenção, traz. Se você não consegue, traz para poder, certo? Orar por essa pessoa. Algumas pessoas falam, pastor, eu só me aquieto quando eu corto e vejo o sangue pingar. Isso é um demônio, mas é um espírito de morte. E Deus que tem que lamber o sangue ainda para. É o capeta que lamber o sangue da pessoa aí. É o Exu da morte que faz isso. É uma entidade. Então, pessoas que se cortam estão gritando na verdade: eu vou morrer, eu vou me matar, eu vou cometer suicídio. Deixa não, vai dar tristeza quando eu vejo alguém cometendo suicídio. Alguém falhou. Essa pessoa tentou umas 3, 4 vezes, teve um dia que o capeta foi lá e fez. Você tem que ficar atento com isso. Certo, amém? Seu filho está meio fechadão, você vai lá, mete o pé na porta do quarto dele e entra. O filho tem que fechar a porta do quarto, não. Então, os pais tão sonso, né? Meu filho colocou lá, não me perturbe, fecha a porta, né? Pai do céu, a gente imaginar. Eu não tinha nem quarto quando eu era filho, né? Agora os filhos têm direito de fechar a porta e dizer, não me incomoda. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, pensando. Gente, o mundo está doido. E se você é um pai boca aberta desse, e se converte a Jesus Nazaré. Senão você vai se magoar comigo. Porque quando Deus me der vida, eu vou falar que você precisa de mudança na sua vida. Não é filho que manda aí na tua casa, é você quem manda. Você e a tua mulher. Amém? Filho está lá para obedecer. Você não pode maltratar, não pode espancar, que nada disso adianta, né? Então os pais acertam os amados, que é só Senhor, que é os filhos que controlam eles. Pelo amor de Deus, faz intriga entre o pai e a mãe. Eles estão lá. Jesus atravessa o lago, vai de encontro ao homem possesso e o liberta. Jesus expulsa aquele demônio, mas de imediato dá a impressão que ele não sai. Ele diz, sai! E ele não saiu. Será que Jesus falhou? Não. Tinha 6.000 demônios naquele homem. Quando ele falou sai, saiu alguns, mas ficaram outros. Por isso que Jesus pergunta, qual que é o seu nome? Legião, porque somos muitos, 6.000. E aí Jesus, quando manda sair a legião inteira. As pessoas que não entendem nada de libertação, dizem, esse negócio de ficar perguntando o nome de demônio aí, né? Porque não trabalha com essa área. Às vezes você tem que perguntar. Já expulsei demônio de pessoas aqui, a pessoa foi embora, daí eles foram domingo, na quinta aqui, baixou o capítulo novo, depois na outra quinta, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Esse texto tem muitos demônios dessas pessoas, você manda embora, só sai um. Você tem que saber qual que está no controle. Quando você descobre, é fácil. Você manda, vai tudo embora e a pessoa é livre, certo, né? Então geralmente as pessoas criticam aquilo que não conhecem. Se você quiser conhecer, não tem problema, tem muito espaço para você aqui, certo, amém?
Então Jesus expulsa e aí de imediato a impressão que deu que né? Mas saiu, só que não saiu todo. Qual que é o seu nome? Legião, porque somos muitos. Jesus autoriza a entrada dos demônios nos porcos. Você vê que coisa doida? Deixa eu entrar nos porcos então. O diabo quer possuir alguém. O diabo possui pessoas, possui cachorro, gato, porco, coruja. O espírito possui. O dia que você chegar na sua casa e tiver um gato, principalmente se for preto, olhando para você assim, você pode saber que o capeta está ali olhando para você. Se der aquela rupiada, você repreende em nome de Jesus. Eu tinha um cachorro chamado Beethoven. Um dia manifestou o capeta nele. Eu dei umas porradas nele e ele vai zoião, né? Eu não estava batendo no Beethoven, não. Era no Capetove. E eu peguei ele com tanta raiva, botei a mão na cabeça e falei: diabo, solta o meu cachorro em nome de Jesus. Acontece, amém? Tudo bem? Você tem um gato que é mansinho, cara, de repente o bicho fica doido, o gato começa a subir pela parede, querendo, né? O que é isso? Hã? Então, os bichos entram nos porcos. E os porcos se precipitaram e perderam. Os porcos não quiseram ser a habitação do demônio, não. O bicho é tão imundo que até o porco queimou, não quis ficar com eles no cordão. Se mataram todos, se suicidaram tudo. E tem gente que se acomoda com esses bichos. Ah, pastor, tem uma ira tão grande, eu sou tão nervosa. É demônio, mano. Isso é capeta. Isso é demônio. Pastor, eu sou uma pessoa assim, do estupi bem pequenininho. Jesus estica, né? O estupi, mas os homens lá na delegacia esticam também. Eles têm um esticômetro lá, que o cara chega nervoso, vai ter calminho, rapidinho. Gente, um dia um cara entrou aqui para bater numa pessoa que estava na igreja, uma mulher, aí tinha um policial aqui, já deu voz de prisão para ele. O cara bravo assim se transformou como mansinho de uma para outra. Mas não era bichão, não era endemoniado, né? Tem gente assim. 4. Os porcos se precipitam de se perder. O que Jesus fez? Libertou o homem da escravidão do diabo, que ele é um escravo de Satanás. Em João 3,8 diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus, ele não vai se manifestar, ele já se manifestou para destruir as obras do diabo. Ah, pastor, fizeram uma obra maligna para mim no terreiro, não sei da planta. Jesus é poderoso para quebrar, não. É só a pessoa que quiser, amém? Já orei com muita gente com a vida toda cheia das magias, da feitiçaria, e Jesus liberta a pessoa. Então Jesus libertou aquele homem da escravidão. Jesus devolveu a dignidade daquele homem. Diz que ele estava sentado aos pés de Jesus. Mas a pessoa, quando ela está liberta, ele está sentado aos pés de Jesus. Ele consegue parar para orar, para ler Bíblia, para escutar as pessoas, para escutar o que Deus quer falar com ele. Quando você vê uma pessoa igual aquele endemoniado, para baixo, para cima, não para o tempo dele, tem algo que está errado. Esse homem, depois de liberto, ele estava assentado aos pés de Jesus. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 39, diz que Marta estava assentada, Maria estava assentada aos pés de Cristo, escutando Jesus explicando a palavra para ela. Toda pessoa que está bem por dentro, ele consegue se assentar na presença de Deus. Ah, mas não estou conseguindo nem ler Bíblia, sabia? Tem um problema sério. Você não está bem não, você precisa de ajuda. Diz que aquele não estava vestido, estava nu antes, agora estava vestido. Isso é dignidade, limpeza, libertação e essa vestimenta Jesus colocou nele. A pessoa quando vem para Jesus, amado, ele vem toda arregaçada. Jesus cura, liberta, né? Cortaram a unha daquele homem, cortaram o cabelo dele, botaram roupa limpa nele. Esse é o Evangelho da Graça, amém? Por isso, de chegar alguém aqui e mostra uma das coisas, você não critica não. Vamos tentar entender, talvez que a pessoa não tem dinheiro. A pessoa vem descalço na igreja, de bermuda, não é porque a pessoa às vezes está endemoniada, é porque não tem recurso. E a igreja tem que entender isso, amém? Que ele não tem reverência não, está vindo na igreja de bermuda. Você sabe se você tem calça? A gente tem que saber disso. Ô irmão, tá tudo bem? Rapaz, roubaram minhas calças tudo. A igreja vai dar um jeito, amém? Eu vou lá na sua casa, pegar as duas calças sobre o varal, depois deixa o recado lá. É para ajudar o irmãozinho que está precisando, certo, amém? Esse tempo não, temos anos. Um Uber parou me atravessava ali, esses caras barbeiros não sabem estacionar, né? E desceu uma mulher, cabelo preto, isso, tipo uma boliviana, uma paraguaia, sabe? Cabelo grande, com a saída desse tamanho assim. Aí desceu, eu estava na porta ali, recebendo o pessoal, falei assim: o senhor, com um sotaque meio escrito, o senhor que é pastor da igreja? Eu sou eu mesmo. Pastor, eu sou mulher de programa. Posso participar do culto? Eu falei: pode, bem-vindo, o culto é para você, tá?
Ela sentou ali no fundo, ficou ali, veio algumas vezes, veio aqui à frente, entregou depois de Jesus, e aquela mulher sumiu, mano. E passou quase um ano, ela me chamou no zap. Pastor, eu estou em Cacoal, eu vim para cá, mudei de vida, pastor. Jesus mudou a minha vida, conheci um homem bom, casei, estou feliz. Glória a Deus, minha filha. O Evangelho é desse jeito. Pega quem não vale nada, um endemoniado, sujo, fedido, transforma ele no nome de Deus, coloca uma roupa nova nele, corta o cabelo dele, limpa ele, devolve a dignidade da pessoa. Jesus veio para nos entregar isso, amém? Então eu não faço juízo de valor de ninguém, o que as pessoas fazem. Jesus disse que não estava em perfeito juízo aos pés de Jesus, sim ou não? Mas a Bíblia diz que ele estava doido no começo, gritando, menina, você vai passando por na frente, né, 10 horas da noite, passando na frente do cemitério, e sai um doidão lá, peladão, com os tribalangão, cabeludão, você corre, não corre? Sim ou não? Tem uns homens aqui que desmaiam, eu conheço, rapaz do céu. Eu digo para as mulheres, você quer descobrir se o seu marido é bruto mesmo? Solta uma bombinha daquela bomba 4, daquela lista também assim no pé dele, sabe? O que foi, mulher? Aí o bicho é bruto, né? Deus que desgrega tudinho, sabe? Nem vou fazer aqui, depois você vai fazer isso aqui, né? Tamanho, às vezes é muito grande, né? Aqui só tem baixinho, né? Mas eles não tem 2 metros, não, né? Então Jesus, aquele homem estava em perfeito juízo. Muitos problemas, mano, mentais, de esquizofrenia, de paranoia, esquisitice, de devaneio, de delírio, são demônios. Muitos a medicina consegue ajudar, mas tem uns que não conseguem. Existem pessoas hoje que têm um problema sério com a mente deles. Eles perdem energia muito grande com a mente. Sabe como? Viajando. Que lá não sei onde eu seria uma princesa. Não sei o que, não sei o que, sabe? Viaja na maionese o tempo inteiro. Uma pessoa desse tem um demônio, precisa de libertação. Tem gente que sente até um frio quando imagina que está em um ambiente gelado. Que sente o cheiro quando se imagina num ambiente que está cheio de rosas. Coisa de Satanás, amado. As pessoas estão delirando o tempo inteiro. Porque é mais fácil viajar na manhã do que encarar a realidade. Eu tenho que trabalhar para pagar essa conta, eu tenho que estudar para concluir esse curso, eu tenho que fazer isso para vencer, eu tenho que lutar para manter minha família de pé. É melhor viajar do que encarar o negócio. Tem muita gente que viaja o tempo inteiro, ele gasta energia mental o dia inteiro e a noite inteira viajando na maionese. Gente, tem gente que criou um mundinho para ele, botou uma cadeira e diz aqui: eu sou rei, eu sou rainha. De mim mesmo, mas eu sou. E está lá, você tem que sair de lá, senão você não vê essa vida aqui fora, certo também? Então, muita loucura, igual esse homem aqui, é demônio. Tem um pastor chamado Sandro Fontoura, aquele conta do irmão. Alguém já escutou aqui? Que tinha um irmão, que, né? Alguns aqui, né? Esse homem estava no hospício, ele usou muita droga e ficou doido. E lá no hospício, um doido se levanta e diz: assim diz o Senhor Deus: tirarei você daqui e te levantarei como um homem poderoso na minha palavra, e vou te levar pelo mundo inteiro. E rapaz, o Deus ficou doido, o doido ficou mais doido ainda, né? 3 dias depois, umas irmãs de oração entraram lá, expulsaram o demônio de algumas pessoas loucas, e ele foi um deles. O homem saiu de lá, recebeu alta. E se você quiser ir na internet, você vê o que Deus tem feito através daquele homem. É um gauchão bruto, mas um homem de Deus, amado. Amém? E Deus tem cumprido, tem levado ele por esse mundo afora, pregando a palavra de Deus. Muita loucura, muita doença mental são demônios. Jesus dá uma gloriosa missão para o homem gadareno. Versículo 39. Volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Lá em Marcos diz assim: volta para casa e conta para os teus como que Deus teve compaixão de ti. Certo, amém? Jesus, quando faz um milagre na vida das pessoas, não, as pessoas fracassam. As pessoas estão fora de casa por falta de milagre e de libertação. Quando alcançam, Jesus diz para algumas delas: volta para casa. Mateus 9,6, ele cura um aleijado, né? E diz assim: pega o teu leito e vai para a tua casa.
Mateus 9,6, é isso mesmo? Marcos 8,28, Jesus cura um homem cego e diz: agora você vai e volta para a tua casa, e não entre mais na aldeia. Você não precisa ficar no lugar que tem gente doente. Você vai estar curado, volta para a tua casa, certo? Onde que eu quero chegar, pastor? Você já vai descobrir. Muitos de nós aqui, mas nós temos problemas com parentes, às vezes por culpa deles, e às vezes talvez com a participação nossa, mas a maioria de nós aqui, ou muitos de nós, temos problema com parentes, com pai, com mãe, com sogro, com sogra, com cunhado. Cunhado não é gente, você sabe, né? Às vezes dá problema. E Jesus deseja que voltemos a eles e que digamos o que Ele fez em nossas vidas e como teve misericórdia de nós. Já que pareceu que tem treta, você precisa voltar até essa pessoa, mas para isso você precisa estar liberto dos demônios. Você precisa estar sentado com Jesus, aos pés de Jesus. Você precisa estar vestido, e você precisa estar em perfeito juízo para voltar e falar para os parentes que tudo faz raiva em você. Jesus mudou a minha vida, Jesus teve misericórdia de mim, o Senhor me libertou. Quando eu era endemoniado, tipo de gadareno, nós tivemos um BO, um problema. Eu te ofendi, você me agrediu, mas eu vim aqui para nós acertar essa situação. Tudo bem? Muitos de nós temos problema com parentes, e Deus vai salvar como esses parentes. Se você conseguir salvo, você foge dessas pessoas 24 horas por dia. Jesus foi libertar um homem imundo. Aqui não está imundo, mas não tinha roupa, não cuidava da higiene. Jesus foi libertar um homem imundo que estava cheio de demônios imundos, que habitava numa terra imunda e que criava animais imundos, que eram os porcos. Tudo era imundo em volta daquele homem e na vida dele. Jesus foi lá e o libertou. Por quê, pastor? Porque por mais imundo que o ser humano possa ser, ou que o diabo possa ter feito ele ser, Jesus, ele ama essa pessoa, e essa pessoa é importante demais para Jesus. Pode ser a sua sogra, a sua mãe, pode ser algum parente teu, o pai, a mãe, pode ser um filho. Os filhos são todos ingratos mesmo, a maioria deles. Difícil um filho grato aos pais, só sabe cobrar, mas provavelmente Deus quer que você volte. Quando você for liberto, estiver sentado aos pés de Jesus, estiver vestido em perfeito juízo e dizer: Deus fez na minha vida, e Ele é poderoso para fazer na vida de quem quiser. Amém? Nosso tema, você lembra? Quando que é hora de voltar? Você lembra desse tema? Quando Jesus nos liberta, nos limpa, coloca vestes em nós e nos restitui a dignidade perdida. Então é hora de voltar para casa, é hora de voltar para os parentes, é hora de reconectar com pessoas e criar conexões novamente. Tem pessoas brigadas até hoje porque um é Lula e o outro é Bolsonaro. Os dois vão para os infernos, porque Jesus não é Lula nem Bolsonaro. Jesus é Deus eterno e poderoso. Certo? Você pode votar em quem você quiser. Agora, você ter relações quebradas com a política, você precisa se converter a Cristo Jesus. Certo? Certo também? Talvez você vai ter que voltar lá. E fulano, os caras estão bem lá e nós estamos brigando aqui. Vamos reatar a nossa amizade? Vamos voltar a ser compadre novo, negócio católico diz, né? Vamos voltar a ser compadre novo, amém? É provável que tenhamos que voltar a ter aquele parente, pedir perdão, perdoar e poder falar o que Jesus fez em nossas vidas. Talvez alguém aqui vai ter que voltar para o marido, amado. Ah, pastor, eu vim aqui na igreja pensando que Deus ia me dar a direção do mundo. Você precisa de libertação mais do que o seu esposo. Você é uma pessoa oprimida, endemoniada. Essa perturbação sua, você teve com outros maridos e você está tendo com esse aqui também. Então você volta quieta, vai para os pés de Jesus e deixa Deus fazer uma obra na sua vida, certo? Ou voltar para a esposa. Pastor, mas a mulher é um demônio. Pois é, ele parece que ser. Você volta e busca a libertação junto. Tudo bem? Querido, se você teve 2 relacionamentos e está no terceiro, o problema pode ser você. Será que todo mundo é ruim? Será que toda mulher não presta? Será que todo homem não vale nada? Será que todo patrão não vale nada? Porque tem minha passou em 10 empresas aqui na cidade. Em todo lugar que passa tem problema. Tudo bem com isso daqui?
É certo que Deus deseja que voltemos para a nossa casa, hoje pensando de forma diferente, entendendo que o que se passava. Que o que acontecia com a pessoa que gritava nos montes, nos sepulcros, era algo demoníaco. Foi Satanás que fez isso. Pode ser que você precise voltar para a sua casa hoje. Talvez você saiu de casa hoje pensando assim: ai meu Deus, eu queria tanto que Deus falasse algo para mim. Deus está falando: volta para a sua casa, volta para os seus, se assenta aos pés de Jesus, continue no processo, seja liberto, se vista com roupas novas em Cristo, seja liberto desse pensamento que você tem na mente, tenha tua mente de volta, tenha a mente sã de volta, e falar para essa pessoa: Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na tua vida também. Pode ser que você vai ter que voltar para a casa do Pai, para a igreja, talvez você tenha desviado. Talvez não é nem o pai lá, pai e mãe, mas o Pai do céu que você está distante, você se afastou. Hoje é noite de voltar para casa e contar o que Deus tem feito em nossas vidas, certo? Amém? Tudo bem? Amém? Você pode perder, por gentileza. Os lares, amados, são os lugares de maiores conflitos que nós temos. Você sabe por quê? Onde tem duas pessoas orgulhosas e altivas, não tem paz. Quando tem um que baixa um pouco a guarda, ainda dá uma, né? O outro é tal coisa, mas o outro é menos. Geralmente os dois são iguais. Por isso que você casou com essa pessoa, porque ela é muito parecida com você. Por isso que você vive com essa pessoa que é muito parecida com você. Pastor, você é doido? Não. Quem fez a escolha não foi eu. Né? Amado, em nome de Jesus, volta para a tua casa hoje e diz: o meu casamento vai dar certo, a minha família vai dar certo, eu vou fazer com que tudo se alinhe, porque Deus vai me ajudar. Se tem demônio, vai ter que sair. Amém? Tudo bem? Você está aqui? Amém. Você sente aos pés de Jesus. Depois da rede social, mas ninguém conversa mais, ninguém olha no olho mais, é o tempo inteiro mexendo no celular. Uns tarados por tela, uns endemoniados. Aí não tem intimidade mais, por quê? Porque o celular roubou tudo. Você vê como que o povo é louco? Perdeu a intimidade por causa do celular. Ele diz que o povo não está doente, amado. O povo está doente. Então, pelo amor de Deus, volta para casa hoje e invista no relacionamento com a tua família. Ah, pastor, a mulher é terrível, mas você não é flor que você chega, não, querido. A sua mãe conta que você não é fácil. Você acha que a véia mentiu? Eu acredito na véia. Pastor, mas do homem não sei o quê. Você acha que aqueles ex-maridos seus foram embora por quê? Gente, vamos cair em si. Lá em Lucas 15 diz que o filho pródigo caiu em si. E falou: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Vamos cair em si, vamos valorizar aquilo que nós temos em casa, amado. Tem gente que elogia o filho dos outros, nunca elogia o filho que Deus deu para eles. Vamos voltar para cá e falar assim: meu Deus, o meu pai está velho. Não sei se está saindo isso aqui. O meu pai está velho, a minha mãe está velha, eu vou cuidar deles com todo amor e carinho. A maioria dos velhos estão desamparados hoje, que os filhos não cuidam mais, amado. E ainda quer bênção de Deus. Você acha que Deus vai honrar a pessoa que não honra meus pais? É hora de voltar para casa e permitir que Deus faça algo grande na nossa vida. Os nossos filhos têm que ver em nós pessoas que servem a Deus, não são perfeitos, mas que buscam em Deus. Como que meu filho vai querer casar, que já está querendo, né? Mas como que ele iria querer casar se ele me visse maltratando a minha esposa, xingando ela, gritando com ela, ou ao contrário? Deus me livre. Esse negócio de casamento é coisa de Satanás, é de Satanás para quem é de Satanás. Se a pessoa for de Deus e decidir servir Deus, é uma bênção na vida da pessoa. Muitos jovens estão indo para as drogas, para o homossexualismo, porque não vê exemplo de uma família feliz dentro de casa. Ai meu Deus, o que eu fiz? Ele tem que perguntar. Pergunta não. Diz: meu Deus, me ajuda para mim saber o que eu faço para resolver essa situação. E Deus vai te ajudar, porque Ele te ama. Jesus ama que Ele ama lá, não ama? Aquele homem cheio de capeta, Ele ama eu e ama você também. Ama a nossa família, amém? E Ele quer que nós voltemos para casa hoje, decididos a continuar a lutar pela nossa família.
Vai dar certo em nome de Jesus. Magoou, vai lá, perdoa, pede perdão. Se você casou com um homem que nunca te pediu perdão, você casou foi com um capeta. O capeta saiu lá do inferno assim, eu preciso casar, eu tenho que ter uma experiência de casamento. Quem casou com você? E se você casou com uma mulher que nunca te pediu perdão, você casou com a filha de Satanás. Seu sogro é o diabo. Mas nós magoamos pessoas o tempo inteiro. A gente fala, machuca com palavras, com atitudes, com um sorriso, né, pelo canto da boca, debochado. Como você vive com alguém que deita com você e não te pede perdão? Volta para casa hoje, pega na mão da sua esposa e diz: meu bem, vamos acertar a nossa vida? Vamos recomeçar do zero, vamos resetar, cancelar tudo. Vamos começar de novo. Vamos nos dar a oportunidade de viver de verdade na presença de Deus. Amém? Amém, mãe? Amém. Jesus quer que você volte para a sua casa. Mas você volte para os seus parentes aquilo que ele tem feito na tua vida. E Ele quer fazer, se você permitir. Pastor, eu estou bem na família, mas está fora da casa do Pai. Hoje é dia de voltar, amém? Vamos cantar um pedacinho assim.